E aí? Todo mundo conhece a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Aquela menina que encontra um lobo no caminho para casa da vovó. Mas e se ela não estivesse sozinha? Hoje, a gente vai explorar uma releitura desse clássico, onde uma nova heroína muda completamente o rumo das coisas. Pois é, essa é a grande questão aqui. Vamos ver como a chegada de uma amiga muda toda a dinâmica, o suspense e principalmente o final de uma história que é tão familiar pra gente. Então preparem-se para conhecer a Bettina, a personagem que vai virar essa aventura de cabeça para baixo. E olha só, que frase pra gente já começar com tudo. Duas meninas juntas são mais espertas que um lobo sozinho. Essa citação, que é da nossa nova personagem, a Bettina, já define o tom da história logo de cara. Fica claro que aqui não tem vítima e indefesa não, a história é sobre astúcia e amizade. Bom, vamos mergulhar na história. Tudo começa numa floresta que tá silenciosa até demais. É lá que a gente encontra Chapeuzinho Vermelho e sua melhor amiga, a Bettina. Elas saem juntas com uma cesta de doces para casa da vovó, uma missão que parecia simples. Mas aquele silêncio todo já indica que algo tá fora do normal. É aqui que o clima começa a pesar, sabe? A imagem da floresta escura, essa ausência total de som, cria uma atmosfera de suspense. Esse silêncio estranho é o primeiro aviso de que a jornada delas não vai ser um simples passeio no parque. E como era de se esperar, essa calmaria toda acaba. Do nada, um lobo alto e magro surge no caminho. E aí começa o conflito central da história. Mas o mais legal aqui é ver como as meninas, e principalmente a Bettina, lidam com essa aparição. É isso que define essa nova versão. Olha só a calma e a rapidez de raciocínio da Bettina. Enquanto a Chapeuzinho fica ali meio assustada, a Bettina assume o controle da situação. Ela não só responde com firmeza, mas também já solta uma informação falsa de propósito, uma mentirinha estratégica para enganar o lobo. E aqui tá o pulo do gato. A Bettina saca na hora que tem algo errado. Ela não se deixa enganar por aquele sorriso falso do lobo. A intuição dela avisa que elas precisam agir rápido e mudar de estratégia. E é aqui que a história vira completamente. Em vez de seguir o caminho que falaram pro lobo, a Bettina propõe uma rota alternativa, um caminho secreto pela ponte que só elas duas conhecem. Isso mostra que elas não estão só reagindo, mas estão planejando ativamente para sair na frente do adversário. Essa comparação mostra direitinho o que está acontecendo. É um verdadeiro jogo de xadrez, né? De um lado, o plano do lobo, mais direto, baseado no engano. Do outro, o contraplano das meninas, que usa conhecimento e inteligência para virar o jogo. É uma corrida de astúcia, pura e simples. Elas finalmente chegam à casa da vovó, mas a porta entreaberta já é um péssimo sinal. O suspense volta com tudo. E quando elas entram, encontram a vovó na cama, mas tem alguma coisa muito, mas muito errada naquela cena. Então começa aquele diálogo clássico, mas com uma diferença enorme. É a Bettina que lidera o interrogatório. E ela não tá perguntando por ingenuidade. De jeito nenhum. É uma investigação para desmascarar o impostor. O lobo até responde com a frase de sempre, mas dá pra imaginar o nervosismo dele crescendo, né? Ele tenta manter o disfarce, mas a confiança da Bettina com certeza tá desestabilizando ele. E a Bettina não para. Continua pressionando, focando em outro detalhe que não bate. A tensão no quarto aumenta a cada pergunta, a cada detalhe que ela expõe. A essa altura, a explicação do lobo soa cada vez menos convincente. A armadilha de palavras da Bettina tá se fechando, e ele parece não ter mais pra onde correr. E essa é a pergunta final, o desafio direto. A Bettina não tá mais só sondando, ela tá confrontando. Essa pergunta é o sinal que elas combinaram pro plano delas entrar em ação. E agora que vem a grande reviravolta. As perguntas não eram só para confirmar uma suspeita. Era tudo parte de um plano. As meninas não foram pegas de surpresa. Pelo contrário, elas estavam preparando o terreno para a jogada final. Olha que genial e simples o plano delas. Usando os elementos do próprio cenário, elas criam uma armadilha. É um exemplo perfeito de trabalho em equipe. Uma distrai, enquanto a outra age. Elas viram o jogo e capturam um predador. O clima da história muda para alívio e até um humorzinho. A vovó, que estava escondida no armário, está sã e salva. E ainda mostra sua personalidade forte, reclamando das más maneiras do lobo. A ameaça foi neutralizada sem violência, só com inteligência. A resolução da história vem com a chegada do guarda da vila, que leva o lobo todo envergonhado. Mas a história não termina só com a captura. Ela ainda nos oferece uma lição.
A desculpa do lobo revela uma motivação que ninguém esperava. Não era pura maldade, mas um desejo todo torto por atenção. Isso adiciona uma camada de complexidade ao personagem, tornando-o mais do que um simples vilão. E aqui está a moral da história, entregue com uma sabedoria incrível pela Bettina. Ela não só resolve o problema, como também oferece uma lição de vida, mostrando uma maturidade impressionante ao aconselhar o lobo. E o desfecho resume a volta à normalidade. O perigo passou, a segurança foi restaurada e a amizade entre as meninas se fortaleceu ainda mais. A floresta, que antes era ameaçadora, agora está ensolarada e feliz. Essa fala final da Chapeuzinho reforça a mensagem central de tudo. É o reconhecimento de que a amizade e a coragem da Bettina foram essenciais. Elas venceram porque estavam juntas. E a gente termina com essa reflexão. Essa releitura nos mostra que as histórias não são fixas. A introdução de uma nova perspectiva, de um pouco de coragem e de uma amizade verdadeira pode reescrever completamente um conto que a gente achava que conhecia de cor. Fica a pergunta para a gente pensar a respeito.